Redes sociais, Facebook, Twitter, Tumblr, etc. Os mecanismos de busca das redes sociais variam quando se trata de filtrar quem pode ou não ver suas postagens. Aprenda sobre esses filtros para usá-los adequadamente. 2. Pense que qualquer coisa que você postar numa rede social pode ser acessada e reproduzida por outras pessoas. Além disso, tenha em mente que aquelas fotos em que você aparece bebendo e se divertindo em festas poderão um dia ser acessadas por um possível empregador, um parceiro em potencial ou mesmo seus pais e sogros. 3. Como regra geral, é melhor limitar suas pegadas digitais. O uso excessivo de redes sociais aumenta sua trilha virtual e pode causar problemas no futuro. 4. Tenha cuidado com quem você adiciona como amigo. Como você já deve ter percebido, eu viajo bastante. Certa vez, me aproximei do balcão no aeroporto em Nashville para ver se conseguiria embarcar num voo mais cedo, mas esta história não é sobre conseguir um voo melhor. Os funcionários no balcão, um homem e uma mulher, estavam inspecionando atentamente uma câmera digital muito cara. Ouvi comentarem um com o outro: não há nenhum nome marcado ou informações sobre o dono. Temos que descobrir de quem é e devolver. Perguntei o que estavam fazendo. Ao mesmo tempo, eles responderam: nós somos os agentes do FBI da American Airlines. Eu disse que era um agente do FBI de verdade, embora já aposentado. Perguntei como poderiam descobrir quem era o dono sem qualquer pista. O homem explicou que eles ligariam a câmera e buscariam pistas nas fotos. Fiquei intrigado enquanto observava os dois no processo de resolver aquele enigma digital. Enquanto vasculhavam as fotos datadas, juntavam as pistas. O dono era um homem de descendência espanhola. Parecia que tinha passado 3 dias em Las Vegas, provavelmente a trabalho, pois não havia fotos de família. Tinha se hospedado no Hotel Bellagio. Eles continuaram vasculhando as fotos. A mulher exclamou de repente: encontrei. Mostrou-me uma foto que havia sido tirada na semana anterior. Mostrava uma casa de madeira com detalhes em azul. Olhei para a foto, mas não entendi por que ela ficou tão animada. Apontou para a casa e disse: esse tipo de casa geralmente é construída no noroeste do país. Certo, pensei, e daí? Ela então me mostrou uma placa de venda que quase não dava para enxergar. Certo, eu disse, sem entender direito a importância da placa. Ela usou o zoom da câmera para anotar o endereço e o telefone da imobiliária, que ficava em Columbia, na Carolina do Sul. Finalmente entendi. O dono provavelmente morava em Columbia, pois as pessoas geralmente não tiram fotos de casas para vender a menos que estejam considerando comprar. A mulher acrescentou: um voo saiu mais cedo para Columbia, na Carolina do Sul. Ela acessou a lista de passageiros e, felizmente, havia poucos nomes de origem espanhola. Tive que embarcar em meu voo, mas tenho certeza de que os investigadores da American Airlines localizaram o dono e devolveram a câmera. Fiquei impressionado com a facilidade para descobrir a trilha do dono da câmera usando apenas algumas pistas digitais abstratas, e ainda mais impressionado pelo trabalho dos funcionários para devolver a câmera. Eles disseram que devolviam muitos aparelhos esquecidos usando métodos semelhantes. A moral da história é que, num mundo digital, é difícil se manter anônimo. Tenha isso em mente da próxima vez que postar algo na internet ou fizer algo tão simples quanto tirar uma foto. O que você precisa saber antes de desenvolver relações online? A internet fornece um ambiente fértil para amizades crescentes e até mesmo relações para a vida toda. Isso levou ao desenvolvimento de sites que facilitam o namoro virtual e a busca de parceiros ideais. As pessoas que criam esses sites afirmam seu sucesso em juntar as almas gêmeas, usando mecanismos de busca com quais as pessoas se encontram online e, eventualmente, estabelecem compromissos de longo prazo no mundo real. Usar a internet para encontrar a pessoa certa pode ser uma experiência recompensadora. E também pode ser um verdadeiro inferno. Como será a sua experiência depende de muitos fatores, a maior parte dos quais será discutida aqui. Embora ninguém possa garantir que suas relações virtuais serão bem-sucedidas e livres de problemas, existem algumas coisas que você pode fazer para aumentar as chances de ter resultados positivos e reduzir os negativos, quando se trata de escolher amigos e potenciais parceiros na internet. Amor ao primeiro clique. O jovem rapaz era uma estrela do futebol americano do time do Notre Dame que se apaixonou por uma garota que conheceu na internet. Mas então aconteceu uma tragédia. Sua amada morreu de leucemia.
Para piorar as coisas, ela morreu no mesmo dia que a avó do jogador faleceu. A tragédia dupla do jogador se tornou assunto nacional. Mas a história logo foi eclipsada por uma história ainda maior. Acontece que a garota não havia morrido, pois, em primeiro lugar, nunca viveu. Ela era uma pessoa criada na internet por alguém com um senso de humor mórbido. E temos também a saga de Sanam e Adnan Claric. Aparentemente, seu casamento não estava indo bem, e então, sem o conhecimento um do outro, os dois assumiram um apelido falso, Seveti e Prince of Joy, respectivamente, e entraram numa sala de bate-papo reclamando do casamento e buscando por uma nova alma gêmea. Levou um tempo, mas finalmente os dois encontraram interlocutores que pareciam se identificar com seus problemas e forneciam as palavras de conforto de que eles tanto sentiam falta no casamento. Sanam e Adnan sabiam que tinham achado o verdadeiro amor de suas vidas. Eles concordaram em encontrar seus novos parceiros num local e hora pré-determinados. No grande dia, ambos arranjaram desculpas para o cônjuge, certificando-se de que sua indiscrição não seria detectada. Então saíram para encontrar seus amores virtuais, que pareciam os substitutos perfeitos para o que tinham em casa. Quando chegaram no local combinado, Sanam e Adnan encontraram seus amores virtuais pela primeira vez. E não foi amor à primeira vista. Acontece que eles estavam tendo um caso online um com o outro sem saber disso. Talvez seja melhor deixar para os especialistas decidirem se Sanam e Adnan estavam sendo infiéis, já que é difícil imaginar cometer adultério com seu próprio parceiro. Entretanto, Seveti e Prince of Joy não gostaram da situação e, até onde se sabe, acusaram um ao outro de infidelidade e pediram divórcio. O que todas essas histórias demonstram? 1. Relações desenvolvidas na internet podem ser tão poderosas quanto aquelas desenvolvidas em interações face-a-face, às vezes até mais. 2. Na internet, as coisas nem sempre são o que parecem. 3. Se um físico de alto padrão pode ser enganado na internet, então isso provavelmente pode acontecer também com você. 4. Existem pessoas mal intencionadas povoando a internet assim como o mundo real. 5. Fraudes envolvendo relações na internet são mais comuns do que se pode imaginar. Elas se tornaram tão comuns que um documentário, uma série da MTV e um longa-metragem foram lançados baseados nesse problema. Isso até ganhou um nome, catfish, que se refere, segundo o advogado especialista em internet Parry Aftab, a qualquer pessoa que finge ser outro indivíduo em redes sociais. Acontece o tempo todo. Incrementei a expressão para catfish, para incluir também os hackers que usam uma atividade chamada phishing, que rouba a identidade das pessoas online. 6. Por causa do manto de sigilo que a internet fornece, as pessoas dizem coisas no mundo virtual que nunca diriam numa interação pessoal. 7. Na internet, assim como na vida real, se for bom demais para ser verdade, então provavelmente é. Redes sociais podem ser perigosas. Nenhuma comunicação postada na internet possui garantia de permanecer privada. Você deve assumir que suas postagens são permanentes e públicas. 8. Assim como em comunicações face-a-face, fingir ser outra pessoa geralmente leva a resultados desagradáveis. 9. Existem coisas que você pode fazer para navegar de um jeito mais seguro e eficaz. Nas próximas páginas você poderá encontrar algumas sugestões que podem não ser relevantes para quem está procurando o amor na internet, mas serão úteis para qualquer pessoa buscando amigos no mundo virtual. Testando a veracidade no mundo virtual e no mundo real. Deixar nossos filhos adolescentes explorarem livremente a internet, principalmente minha filha, foi uma proposta assustadora para mim e minha esposa. Então ensinei a eles algumas técnicas que eu usava em suspeitos para determinar se estavam falando a verdade. Fiz isso para ajudar a protegê-los de predadores virtuais e reais. Agora ofereço a você essas técnicas pela mesma razão, para ajudá-lo a se proteger contra comunicações enganadoras tanto online quanto offline. Os resultados desses testes de veracidade aparentemente inócuos não são prova absoluta de fraude, mas fornecem fortes indicadores de que alguém pode estar mentindo ou, no mínimo, forçando a verdade para além de limites aceitáveis. A técnica do então. Quando você faz uma pergunta direta do tipo sim ou não e a pessoa começa a resposta com um então, existe uma alta probabilidade de você ouvir uma mentira. Isso indica que a pessoa respondendo à questão está prestes a oferecer uma resposta que ela sabe que você não está esperando. A seguinte conversa mostra a técnica em ação. Pai, você terminou a lição de casa? Filha, então. Pai, vá para seu quarto e termine a lição.
Filha, como você sabe que eu não terminei? Pai, sou um pai. Eu sei essas coisas. O pai não precisou esperar a filha terminar de responder porque ela evitou responder diretamente. Sabia que o pai esperava um sim para a pergunta. Em outro exemplo, interroguei uma pessoa que eu achava que havia testemunhado um assassinato. A pessoa estava próxima da cena do crime, mas negou ter visto qualquer coisa. Após ter me dado algumas respostas evasivas, decidi testar sua veracidade perguntando uma questão direta do tipo sim ou não. Você viu o que aconteceu? Testemunha. Então, de onde eu estava era difícil ver qualquer coisa. Estava escuro e tudo aconteceu muito rápido. Fiz uma pergunta direta para a qual ele sabia que eu esperava um sim. Uma vez que começou a resposta com então, eu soube que estava prestes a responder algo diferente. Deixei a testemunha terminar de responder para não alertá-la da minha técnica. A técnica do então só funciona com perguntas diretas do tipo sim ou não. Começar uma resposta com então depois de uma pergunta aberta como quem vai ganhar o campeonato, indica que a pessoa está avaliando como responder. Você deve permitir que os outros terminem suas respostas para não alertá-los sobre a técnica. Não se esqueça de que, se o interlocutor perceber a técnica, irá começar a evitar usar o então deliberadamente. Pratique o hábito de usar questões diretas do tipo sim ou não e fique atento às respostas. Responder uma questão dessas com então, ou não responder diretamente, é um forte indicador de mentira, e será necessária uma investigação maior. A terra do é. Quando as pessoas escolhem não responder com sim ou não, elas entram na terra do é. A terra do é, em inglês The Land of Is, ocupa o espaço entre a verdade e a mentira por causa das várias conotações que a palavra is pode receber na língua inglesa. Essa área cinzenta contém um labirinto de meias-verdades, desculpas e suposições. A famosa declaração do ex-presidente Bill Clinton para o tribunal inspirou o conceito da terra do é parafraseando o que Clinton disse: depende de qual é o significado da palavra é nessa declaração. Se é naquela frase específica, significar o nunca aconteceu, então isso é uma coisa. Se significar o não existe, o depoimento foi absolutamente verdadeiro. Clinton espertamente levou o promotor para a terra do é para evitar responder diretamente a questão do tipo sim ou não. A seguinte conversa entre uma mãe e sua filha demonstra essa técnica. Mãe, sua professora ligou hoje e disse que suspeita que você colou na prova. Você fez isso? Filha, eu passo 2 horas estudando de noite. Estudo mais do que qualquer pessoa que eu conheço. As pessoas que não estudam são aquelas que precisam colar nas provas. Eu estudo o tempo todo. Não me acuse de cola. Mãe, não estou acusando você de nada. Filha, está sim. A mãe perguntou uma questão direta do tipo sim ou não. A filha escolheu não responder com uma simples resposta, e em vez disso levou a mãe para um passeio na terra do é e terminou a resposta com uma acusação, o que fez a mãe entrar na defensiva. O assunto já não era sobre trapacear, mas sobre a mãe fazendo acusações infundadas. A mãe poderia se prevenir contra a terra do é reconhecendo que a técnica estava sendo usada e depois redirecionando a conversa de volta para o assunto inicial. Por exemplo, mãe, sua professora ligou hoje e disse que suspeita que você colou na prova. Você fez isso? Filha, passo 2 horas estudando de noite. Estudo mais do que qualquer pessoa que eu conheço. As pessoas que não estudam são aquelas que precisam trapacear nas provas. Eu estudo o tempo todo. Não me acuse de cola. Mãe, eu sei que você estuda muito e tem boas notas. Não foi isso que perguntei. Perguntei se você colou ou não na prova. Você colou na prova? Redirecionar a conversa de volta para a questão inicial força a filha a responder a pergunta: você colou na prova? Ela deve responder sim ou não ou voltar para a terra do é. Não usar o sim ou não para responder a esse tipo de pergunta não é prova de mentira, mas a probabilidade aumenta significativamente. Se a filha não tivesse trapaceado, responder o não seria fácil. A verdade é simples. A verdade é direta. A verdade não é complicada.